Olá, turminha, tudo bem com vocês? Como a tia conversou com vocês ontem na chamada do Zoom, nós vamos fazer nossa aula de ciências hoje, ok? Pega o material de vocês enquanto eu vou colocando os slides. Vamos lá, vocês vão precisar do volume 1, lápis e borracha, ok? Nós estaremos na classificação dos seres vivos. Na aula passada, nós fizemos até a aula 20, na página 29. Hoje a tia vai continuar então na página 30, ok? Acompanha com o dedinho de vocês o textinho que a tia vai ler. Para estudar os micro-organismos, os cientistas produzem meio de cultura em placas. Nessas placas são acrescentados nutrientes necessários ao desenvolvimento desses seres microscópicos, facilitando assim seu estudo. Uma cientista pediu a seu filho que encostasse uma das mãos numa placa de laboratório após ele brincar com o cachorro. Observe como a placa ficou depois de uma semana. O menino colocou a mão na placa sem lavá-la, ou seja, suas mãos estavam contaminadas com micro-organismos. Ao encontrar nutrientes na placa, esses micro-organismos se multiplicaram. Apesar de não enxergarmos, os micro-organismos estão por todos os lugares. Por isso, o hábito de lavar as mãos com água e sabão é muito importante, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições. Que é o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? A gente tem que ter mais atenção. Abaixo desse texto, tem uma atividade para vocês realizarem em casa. Se vocês tiverem em casa massinha de modelar, vocês vão brincar de fazer esses micro-organismos que estão aqui ao lado. Se você tiver, se não, pode deixar. Vamos lá, página 31. A tia vai ler o textinho e depois vai ter umas coordenações a respeito desse texto. Muitos micro-organismos, como bactérias, protozoários e vírus, são nocivos, pois provocam doenças em outros seres vivos, inclusive nos seres humanos. Para evitar essa doença, é preciso adotar alguns hábitos saudáveis, tais como lavar as mãos com água e sabão antes de comer e de preparar alimentos após usar o banheiro. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ao tossir ou espirrar. Isso impede que os micro-organismos se espalhem. Cozinhar os alimentos adequadamente. Manter a carteira de vacinação em dia. Aí nesse texto abaixo vai ter uma atividade. Letra A. Por que muitos organismos são considerados nocivos? Encontre a resposta no texto e sublinhe, de azul. Você vai pintar de lápis de cor azul. Na letra B, tem a seguinte descrição. Um dos hábitos de higiene necessário para evitar doenças provocadas por micro-organismos é lavar bem as mãos. Observe as imagens e numere do número 1 até o número 6, de acordo com a sequência correta. Então, você vai ter que numerar do número 1 até o número 6 as atitudes e colocar ela em ordem, ok? No próximo slide, nós temos o textinho sobre algas e fungos. Então, a professora vai explicar e depois tem algumas atividades. Algas e fungos são seres vivos que, dependendo da espécie, podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu. As algas são seres que vivem na água e realizam a fotossíntese. Elas desempenham um papel muito importante para a vida na Terra, pois são responsáveis pela maior parte da produção do oxigênio que nós e outros seres vivos respiramos. A euglena é um exemplo de alga microscópica, enquanto a alface do mar é a maior e facilmente visível. Está mostrando aqui ao lado. Ó. Há uma grande variedade de fungos ao nosso redor. Alguns são mais fáceis de ser observados ao microscópio, como as leveduras, utilizadas na fabricação de pães, e o penicillium, usado na produção de remédio. A professora vai explicar isso aqui agora. As leveduras pertencem ao grupo, vou tirar a câmera do meio, só um minuto, pertencem aos grupos dos fungos. São organismos eucarióticos unicelulares que existem no solo, ar, plantas, frutos e alimentos. A espécie mais comum é a Saccharomyces cerevisiae,
conhecida vulgarmente como levedura, de padeiro ou da cerveja. Aí tá mostrando aqui ao lado. Agora, penicillium. Penicillium é um fungo. A penicilina é um dos agentes antibióticos descoberto e amplamente utilizado primeiros, derivado do fungo penicillium, que esse antibiótico está falando da bezetacil. Os antibióticos são substâncias naturais, que são liberadas por bactérias e os fungos no seu ambiente como meio de inibir outros organismos. Aqui está mostrando penicillium visto pelo microscópio. Outros fungos, como os bolores e cogumelos, são facilmente visíveis a olho nu. Os bolores realizam a decomposição de restos de alimentos, plantas e animais mortos, como a professora colocou aqui. Todo cuidado é pouco com alimentos mofados. Retirar a parte mofada e comer o restante do alimento é um hábito muito comum entre as pessoas. Nem sempre é algo recomendável. A presença do bolor no alimento significa que ele tem fungo. E dependendo do alimento e de como for armazenado, alguns fungos podem produzir micotoxinas, capazes de causar complicações crônicas, quanto à exposição a eles e de longo prazo. Por isso que tem pessoas que quando moram em casa que mofa, a pessoa fica doente. Como, por exemplo, o risco de desenvolvimento de certos tipos de câncer. No caso de pães e bolor e bolos, por exemplo, a recomendação é fazer o descarte do alimento. Isso porque o esporo dos fungos se espalham com muita facilidade. Então, muitas vezes a gente pega um pedaço de pão lá, que tem um pedacinho que está com bolor, a gente pensa assim, né? Vamos tirar essa parte que está com bolor e a gente come o restante. E não pode, porque fica no restante do pão. Aí aqui ao lado está mostrando o champignon, que é um cogumelo comestível, utilizado em várias receitas. Uma delas é o estrogonofe. E ao lado, a micose no pé das pessoas. Além disso, há alguns fungos que causam doenças chamadas de micose, que é aquela coceirinha que dá no pé, danada, né? Aqui está mostrando o morango e o pão, né? Nós vamos fazer a experiência relacionada a esse tipo aqui de alimento. A professora pegou o pão como um dos exemplos. Aqui abaixo tem ciências em ação. Vamos observar os fungos na decomposição dos alimentos. Então, nós vamos precisar de pão. Aqui no nosso livro, está pedindo um saco plástico. Pode ser também um saco plástico. Se você não tiver um potinho assim, como a professora pediu, ó, você pode usar o saco plástico, ok? Nós vamos ter que fazer duas observações. Uma com o pão na embalagem fechada, com plástico em local, nós vamos colocar ele num local escuro, e o outro sem plástico em um local seco e arejado. Então, essa parte do seco e arejado, a professora vai fazer na casa dela, tudo bem? Então, vocês só realizam essa primeira aqui. Então, o que vocês vão precisar fazer? Olha lá. Coloque uma das fatias de pão dentro do saco plástico e armazene-o em um local escuro, como um armário. Então, lembra que a professora pediu para vocês na aula passada, separar um pãozinho? Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar esse pão, um pedacinho desse pão, tá vendo? E vai colocar dentro desse pote. Dentro desse potinho aqui, ó. Tá vendo? O que vocês vão fazer em casa, ó. Pode colocar um pedacinho mais, se você quiser. Tá vendo? A tia colocou aqui, ó. Então, vocês em casa vão fazer esse. Tampar. E você vai guardar dentro do armário. E deixar fechado lá dentro do armário. Não pode tirar lá de dentro. Só daqui 2 semanas, ok? Vai deixar aqui no armário. A professora vai fazer outra experiência. Que não tá pedindo no livro, mas a professora vai fazer. Ela vai pegar o outro potinho dela. Vai colocar o pão dentro. Ó. Colocar o pão dentro do potinho. Só que nesse, a tia Patrícia vai colocar um pouquinho de água.
Tá vendo? Você vai fazer só o primeiro que a tia fez. A tia vai fazer os dois. E a tia vai colocar um pouquinho de água dentro, ó. Vai colocar água nesse e vai tampar também. Tá vendo? Depois que você fez isso, esse segundo, que ele pediu para pegar um e colocar no lugar arejado, a tia vai colocar esse aqui no lugar arejado, em algum lugar da minha casa. Arejado é o lugar que toma sol. Então, nós vamos ter que observar. A experiência foi realizada no dia 15, que é hoje, ok? Então, você vai marcar, você pode marcar no seu caderno de ciências. Dia 15, que é hoje. E aí, nós vamos observar de novo no dia 17/5. Aí, no dia 17, a tia vai fazer uma chamada para vocês e nós vamos observar esse pão, ver como que ele tá. Depois, daqui uma semana de novo, que é dia 22/5, nós vamos olhar novamente para ver como que tá. E depois, por último, dia 29/5. Ok? Abaixo dessa experiência, tem algumas perguntas. Agora, responda as questões. Essas questões, a gente só pode responder ela, conforme a professora, as questões da página 33, nós vamos responder ela no dia 29. Porque é o dia que nós vamos pegar a embalagem e vamos observá-la. Ok? Então, lembre, esse potinho de vocês é só o pão fechado. Vai ficar dentro do seu armário, na sua casa. Guarda no armário lá e não pode tirar de lá. Só no dia que a tia pedir para vocês tirar, para poder a gente observar como que tá. E depois coloca lá de novo. Tudo bem? E aí nós vamos observar isso. Então, você vai, conforme o professor explicou, você irá realizar no livro de ciências, da página 30 até a página 33. Ok? Lembre-se de fazer, faz uma etiquetinha. Deixa eu fazer uma aqui para vocês verem. Dia 15, né? Deixa eu fazer uma etiquetinha, vai colocar aqui na embalagem dela, ó. Tá vendo? Dá para vocês visualizar. Ó. Já colocou experiência, professora Paty, dia 15/5/2020. Que é o dia que nós realizamos a experiência, ok? Beijinho, turminha, e até a próxima aula, ok?